Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, iniciando a nossa transmissão. Fechou aqui instantaneamente o Instagram. Aguardando a nossa querida Jane Ribeiro hoje, 22 de julho, já que é dia de Maria Madalena, para que nós possamos estar aí iniciando o nosso bate-papo, né? Esse é um ano bem diferente de tudo que a gente já viveu. Estamos somente aguardando aqui a querida Jane para a gente poder estar papeando nas irradiações maiores de todos os seres de luz. E aí, família Pax, estamos com bastante paciência para curtir esse momento diferente que a gente está vivendo, né? Essa energia tão diferenciada que nesse momento está nos trazendo toda a força e todo o poder supremo da luz de Deus. Será que nós estamos prontos para as grandes mudanças que nós mesmos estamos escolhendo consciente e inconscientemente? Ei, Jané, bem-vinda! Oi, Carmen, obrigada, boa tarde, família Pax. Mais uma vez aqui com vocês, muito feliz de poder conversar um pouquinho, hoje sobre um assunto tão especial, né? Esse maravilhoso ser de luz Maria Madalena, e também, sei lá, um pouquinho sobre a água, porque hoje é dia de Maria Madalena, mas no sábado é o dia que se celebra, né, o dia de se mandar amor e gratidão, a bem-amada água. Como é que você diz? H2O, elixir da vida, e é verdade. E é um trabalho tão bonito. É um trabalho tão bonito do Dr. Masaru Emoto. Ele conseguiu comprovar que os pensamentos do ser humano interferem nas moléculas de água. O que é fantástico, porque a água é uma força de inteligência. Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos interferem nas moléculas de água. E é interessante porque, finalmente, né, as pessoas começaram a olhar para a água com outros olhos e perceber, né, os cabalistas dizem que a água é a manifestação física da luz do Criador, né? A luz do Criador vai descendo por diversos planos, e ao chegar no mundo da ação, no mundo da matéria, ela se manifesta como água. Então, assim, é uma benção. Água é vida, né? E eu penso, assim, que nós temos que celebrar a água e mandar amor para a água a todos os momentos. Nós somos água, né? O planeta é água. A gente não vive sem a água. E é tão importante que a gente tenha essa consciência, porque o que aconteceu ao longo dos anos, né? Dos séculos? Nós impingimos à água toda a nossa negatividade. Nós, na verdade, retiramos a misericórdia da água. Então, a água ficou poluída não só fisicamente, como espiritualmente. E essa poluição espiritual não permitiu mais que a água fosse o que ela era no passado, lá atrás, quando a água, nós só precisávamos de água. A água nos sustentava, a água conservava os nossos corpos, a água nos permitia viver pelo tempo que a gente quisesse, na verdade. Então, essa consciência é muito importante que as pessoas resgatem, e isso assim, o que eu gostaria de deixar bem aqui, bem frisado, né? Que nós precisamos, como humanidade, nesse momento que nós estamos transformando este planeta, nós precisamos, através do nosso amor, resgatar a pureza espiritual das águas. E a gente, resgatar a pureza física é importantíssimo, claro que é, mas não adianta resgatar a pureza física sem resgatar a pureza espiritual. E a pureza espiritual só vai ser resgatada quando a gente mandar amor para a água, quando a gente agradecer, quando a gente não desperdiçar, quando a gente entender que cada gota de água aqui do meu copo, ela se comunica com as águas de todo o planeta. E que se eu agradeço a hora que eu vou tomar um gole de água, por exemplo, a essa porção que está aqui, eu estou agradecendo a todas as águas, porque essa memória se reproduz por todas as águas. Então é uma coisa incrível, mas também no momento em que eu desperdiço água, no momento em que eu trato a água, né, como uma coisa, sei lá, ó, eu estou pagando, imagina, eu gasto como eu quiser, eu também estou mandando essa memória para todas as águas do planeta. Então, consciência, né? Nós estamos nesse momento, né, Carmen, tentando resgatar a consciência maior, a consciência crística. Isso passa muito por a gente olhar para toda a natureza, para todos os elementais, e a gente hoje está falando da água, porque sábado é o dia de mandar amor e gratidão à água, nesse lindo projeto do Dr. Masaru Emoto. A gente precisa, né? Não é desperdiçar porque a conta vem alta, é não desperdiçar porque é um bem precioso. Não é agradecer porque, sei lá, chegou água encanada na minha casa, mas é agradecer porque sem ela eu não vivo.
né? Esta consciência a gente precisa resgatar, isso é de extrema importância, e que nesse dia 25, né, a gente possa mandar muito amor para a água, mas não só dia 25, a gente tem que reconhecer, né, a gente precisa, como ser humano, como humanidade, a restaurar a misericórdia das águas, porque restaurada a misericórdia das águas, ela estará purificada espiritualmente. E aí, é aquilo, Carmen, né? A água vai nos bastar, Sim, né? Tô certa? A água vai nos bastar, com lógico. certeza. Sem água ninguém vive, né? E a água cura o emocional e, enfim, e estamos aí, né? Nesse momento importantíssimo, né? Então, gente, inclusive agora que é inverno no hemisfério sul, família Pax, vamos tomar água, porque precisamos, né, dar É, combustível ao corpo tridimensional, além de limpar a garganta, limpa as células, a corrente sanguínea, todos os nossos. é uma bênção, né? É verdade. É, é, então, gente, vamos mandar muito amor à água, vamos agradecer cada gole de água, vamos agradecer quando a gente está no nosso chuveiro, aquela possibilidade. E sabe, e já que a água naquele momento está limpando o nosso corpo físico, vamos olhar para aquela água que está descendo pelo ralo, vamos clamar pela chama violeta, vamos transmutar as impurezas do meu corpo, do nosso corpo que a gente pôs naquela água, para que ela chegue a um rio, para que ela chegue, não, ah, não se tornando um líquido asqueroso, mas que ela possa começar a ser reavivada. Eu, eu, eu penso que a gente tem que refletir muito sobre a água, Carmen, como a gente tem que refletir muito sobre essa figura tão execrada por mais de 700 anos, 1.700 anos, eu estava fazendo as contas aqui, 1.378 anos. Foi até a minha filha que fez essa conta, porque ela ficou, uau, mãe, não é possível. Por 1.378 anos, nós, como humanidade, execramos esse ser de luz chamado Maria Madalena. Então, eu penso que esse é um tempo, Carmen, de a gente buscar a verdade. A gente está buscando a verdade em todos os sentidos. E buscar a verdade também sobre essa figura tão decantada, tão pintada, tão utilizada como personagem de escritores. Gente, se a gente parar para pensar, eu penso que Maria Madalena foi a mulher mais pintada, citada em livros que existiu nesse planeta. E por quê? Tem que ter uma resposta. Por que isto? Por que que esta figura, essa mulher, tocou tanto o ser humano e fez com que o ser humano imaginasse, criasse, enfim, acima desta figura, né, desta mulher? É isso que eu queria de alguma forma, falar um pouquinho a respeito. Eu até, né, conversamos e você pediu para eu gravar, inclusive, um vídeo que hoje a Pax pôs aí no ar. Então, eu gravei e fiz uma meditação, contando mais a minha experiência na viagem que a Pax fez no ano de 2010, acho que foi, que a Saint-Germain pediu que fôssemos para a França e para Malta para fazer o caminho de Maria Madalena, e na última hora você não pôde ir, e foi uma das experiências mais incríveis e mais... Porque a Carmen me liga, gente, e fala assim, olha, não consigo ir, não dá para eu ir, né? E eu falei, mas como? Como é que eu faço? Ela falou assim, olha, Saint-Germain está aí, com aquela simplicidade da Carmen, aquele jeito, Saint-Germain está aí. Ah, você vai se virar, tudo bem, fica fria. Gente, eu não ficava fria. Aí nos primeiros dias até o Jordão estava, porque em Malta o Jordão estava, eu estava mais, né, digerindo aquilo. Mas passada Malta, e depois até conto um pouquinho disso, eu fui para a França sozinha para encontrar o grupo que foi direto da França, do Brasil para a França, né? O Jordão tinha que voltar para o Brasil e mais 3 ou 4 pessoas que estavam em Malta seguiram outro rumo. Mas foi uma experiência, assim, incrível, incrível, incrível na minha vida, nunca vou esquecer. Então, Carmen, eu não sei nem por onde começa. Eu queria começar, se Não, você me parece permitir. que se a Maria Madalena é a mestra nada. Já perguntaram 2 vezes. Eu não sei. Eu não poderia responder essa pergunta porque eu não sei. Não É, sei mesmo. Então, desculpa, mas a gente não inventa, né, Carmen? O que a é, gente sabe, a gente compartilha. O que a gente não sabe, né? Eu não sei mesmo. Então, eu queria começar, Carmen, eu pensei muito, e eu
Tem um livro sobre Maria Madalena, do Jomar Filho, ah, onde ele fez diversos estudos, mas ele termina o livro com um pequeno trecho saudando Maria Madalena. Eu gostaria muito para começar, ler isto, porque isto, sabe, ele conseguiu colocar em, sei lá, 15, 20 linhas, uma foto, né, dessa mulher incrível. E daí, então, a gente pode falar por que durante esses 1.378 anos, Maria Madalena foi considerada a prostituta. Posso? Posso ler isso aqui? Ah, com certeza. Então tá bom. Então, gente, olha, quem escreveu isso foi o Jomar Filho, num livro chamado A Identidade Secreta de Maria Madalena. Eu achei fantástico isso. Então vamos lá, palavras dele, do livro dele. Maria Madalena, a pecadora, a arrependida, a penitente, a endemoniada, a exorcizada, a iluminata, a iluminatrix, a Sofia do Salvador, a consorte do Senhor, a mulher que entendia tudo, a apóstola dos apóstolos, a dama da unção, a seguidora fiel, a primeira testemunha do Espírito de Cristo vivo após a crucificação do seu corpo físico. Maria Madalena, de todos os títulos, seja bem-vinda ao século XXI. Você que viveu com Jesus na era de peixes, vem agora, pela porta da frente para a era de aquário, quando o mundo começa a entender que ser mulher, pensar como mulher e amar como mulher não é pecado. A mulher, tanto quanto o homem, pode pregar, pode profetizar, pode possuir a gnose, pode ser portadora da Sofia. E você, entre todos os apóstolos, foi a mulher que melhor entendeu a mensagem de Mestre Jesus. O século XXI ainda não sabe com segurança seu estado civil, mas não tem dúvidas que você foi a companheira de Jesus. Seja bem-vinda, Miriam de Madala, Torre do Rebanho dos Templários. Seja bem-vinda ao século XXI, Santa Maria Madalena. Sua restauração aproximará ainda mais Mestre Jesus da humanidade da Terra e será remédio para varrer da psique humana a culpa por um suposto pecado original. Sua restauração fará todos os povos recitarem o cântico dos cânticos, sem o constrangimento interior de acharem que, por cantarem o amor, estão perdendo a conexão com a divindade. Seja bem-vinda, Maria Madalena. Que lindo! É muito lindo. É muito lindo. Hã? Quem é Desculpa. o texto? O autor do livro se chama Jomar S.P. Filho. E o livro se chama A Identidade Secreta de Maria Madalena. Foi editado em 2009 e a editora é Isis. Esse trecho está na página 187. Olha, sabe? Então, impossível. Impressionante, né? Então, e aí, a gente se pergunta, né, Carmen, por que a Igreja Católica só incluiu Maria Madalena no seu calendário em 1969? E foi o Papa Paulo VI que incluiu Maria Madalena. Só em 69 ela passou a ser Santa Maria Madalena. Por isso que foi criado este dia pela Igreja Católica, 22 de julho, para se celebrar Maria Madalena. Mas Maria Madalena foi celebrada sempre. Na França, né, é impressionante a reverência que o povo francês lá do interior tem por Maria Madalena, né? Tanto que existem inúmeras igrejas na França que se chama Maria Madalena, inclusive aquela famosa em Paris, né? Na Madeleine, que é assim um lugar que quando eu vou para aquele país, eu não consigo deixar a primeira coisa que eu faço é ir lá, depois eu vou na Medalha Milagrosa, depois eu vou em Saint-Germain-du-Pré. Se eu não faço se eu não dou esses passos, eu não consigo fazer mais nada naquele país, naquela cidade. Então, o que aconteceu então? Então, eu quero resumir muito rapidamente, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam o porquê. Porque a gente sempre ouviu, ó, Maria Madalena arrependida. Ah, você parece uma Maria Madalena arrependida, não tem esse ditado? Né? É uma coisa que está lá arraigada no DNA. Então, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, né? Pelas pesquisas que eu fiz e tudo mais.
No Concílio de Nicéia, foi estabelecido, na verdade, nesse concílio que aconteceu em 300, olha, eu até anotei umas datas, a pessoa como você guarda a data, mas eu não guardo. Em 325 da era cristã, aconteceu o Concílio de Nicéia. E nesse concílio foi estabelecido a divindade de Jesus. Então, a partir desse concílio, Jesus não podia mais ser encarado como um homem, né? Que na verdade ele encarnou num corpo físico, ele veio nos mostrar como homem que era possível a gente transformar todos os limites e vivenciar a plenitude. Então, a igreja ficou realmente com um problema muito grande, porque a influência de Maria Madalena e de outras mulheres, não só de Maria Madalena, foi muito forte na vida de Mestre Jesus. E a igreja ficou com esse problema de desvincular as mulheres, especialmente Maria Madalena, que foi a apóstola mais fiel, desvincular de Mestre Jesus. E foi até nesse concílio que foi, então, reconhecido os evangelhos canônicos, né? Que é Marcos, Lucas, João e Mateus. A igreja só reconhece estes evangelhos. Os apócrifos, que contêm muitos dados sobre tantas outras pessoas, inclusive se conta muito a história de Maria Madalena, não foram reconhecidos e ficaram aí à margem, né? Então, mas se a gente olha para estes evangelhos, e eu quero até fazer essa pequena intervalo, digamos, a gente vê que mesmo os canônicos nunca mencionaram em lugar nenhum dos evangelhos que Maria Madalena era prostituta. Nem os canônicos, que são reconhecidos pela igreja, nem os apócrifos. Mas então, de onde surgiu isso? Isso surgiu, na verdade, com uma manifestação, uma homilia, a homilia exatamente 33, do Papa Gregório I. Isso aconteceu em 529 da era cristã. Gregório I, o Papa sempre foi aquela figura que é a representação de Deus na Terra. Nesse tempo, então, lá, a influência era muito maior e essa visão era muito maior. Mas ele escreveu nessa homilia, usando as minhas palavras, não as dele. Enfim, ele reconheceu o pecado da pecadora, citada por Lucas, como um pecado sexual, em primeiro lugar. E ele reconheceu também que a pecadora que Lucas citava, e que não tem um nome expresso, era Maria Madalena. Então, a partir deste momento, Maria Madalena começou a ser, foi considerada a pecadora, a Maria Madalena arrependida. Né? E esse pecado ficou vinculado a um pecado, né, sexual. Então, quem iria questionar o Papa? Ninguém questionava uma palavra do Papa, quanto mais uma narrativa, algo que ficou escrito e ficou lá. Então, a partir desta época, Maria Madalena era pecadora arrependida, ponto. Ninguém mais discutiu, ninguém mais tocou, ninguém mais falou, ninguém mais procurou saber. Né? E isso passaram-se como a minha filha calculou agora, por 1378 anos, até que Paulo VI reconheceu Maria Madalena como Santa Maria Madalena. A gente precisa, olha, sabe, esses preconceitos, essas coisas, a gente que está agora tentando buscar a nossa verdade, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque, olha, quantas vezes a gente aceitou coisas, né, como verdade, e a gente reproduziu coisas como verdade, sem parar para pensar, sem questionar, sem olhar, principalmente sem questionar. Simplesmente porque vinha, né, de uma autoridade. Até hoje a gente faz isso. A gente que eu digo como humanidade. A autoridade falou, seja uma autoridade religiosa, uma autoridade política, as pessoas não estão muito mais reconhecendo como verdade, estão questionando. Mas uma autoridade religiosa, por exemplo, né, aquilo vem. Então, eu acho que esse momento é muito importante, porque para tudo, inclusive para reconhecer, né? Para reconhecer a trajetória. Eu tenho até aqui as inúmeras citações, umas tantas citações, tanto dos evangelhos canônicos como dos apócrifos, onde a Maria Madalena é citada, em nenhum momento
se referiram a ela como uma prostituta. Muito pelo contrário, ela é muito citada, né, principalmente nos apócrifos, como a mulher independente, a mulher que sentiu o chamado e seguiu, porque não foi só ela como mulher, outras mulheres seguiram o Mestre Jesus, e ele nunca fez diferença entre homem e mulher, né? O Mestre Jesus aceitou homens e mulheres ao seu lado, elas foram as grandes curadoras, e Maria Madalena foi uma grande curadora, e ela, silenciosamente, ela foi absorvendo os ensinamentos de Mestre Jesus e de simples mulher que começou a acompanhar Mestre Jesus, ela passou a ser a apóstola, ela passou a ser a mulher que compreendia como ninguém os ensinamentos do mestre, a mulher que era visionária, a mulher que era profetisa, a mulher que foi, né? Isso a igreja não pôde negar, foi a testemunha da ressurreição de Cristo, né? Isso a igreja não conseguiu negar. Aliás, esta foi a última vez que Maria Madalena é citada neste acontecimento da ressurreição de Mestre Jesus, porque aí termina, né, os evangelhos canônicos, e quando começa Atos, né, em Atos, não só Maria Madalena, todas as mulheres foram varridas. Não existe mais citação de nenhuma mulher a partir de Atos, né? E as mulheres ficaram num segundo plano, né? Não só na vida, mas dentro da igreja as mulheres não podiam pregar. Pregar eu acho que até, não sei, mas as mulheres não tinham o direito de ser como os homens, né? Ser um padre, um pastor, uma pessoa que, na visão da religião, né, era o intermediário entre o ser humano, nós pobres mortais, e Deus. Hoje a gente evoluiu muito, a gente já sabe, né, que a gente não precisa necessariamente de intermediários para falar com Deus, né? Isso é uma coisa maravilhosa que se diz, a humanidade começa a redescobrir e a perceber que Deus está dentro da gente, a perceber que ela não precisa de intermediário para falar com Deus, que Deus, né, que essa conexão pode ser feita por qualquer um de nós, e, claro, as orientações que recebemos como humanidade são maravilhosas e são necessárias, mas aquele conceito de que para merecer merecer uma palavra de Deus só acontecia se eu tivesse um intermediário, porque eu, ser humano comum, era um pecador e não tinha o direito de me comunicar com Deus. Isto, né, neste momento da nossa evolução, está bastante transformado, e que isso continue acontecendo, e que as pessoas possam ir redescobrindo a verdade, que é fundamental, né, Carmen? É fundamental. Sabe, desde que a gente ia fazer aquela viagem, que você falou, olha, você já me pediu uma viagem, então você abriu essa viagem, as pessoas começaram a aparecer, etc e tal. Eu, na verdade, não sei, me deu uma coisa, assim, e eu comecei a refletir sobre essa mulher, porque sabe o que me lembrava? Eu me lembrava muito da procissão que tinha na minha cidade, quando vinha lá a Madalena arrependida em cima de um carro, toda de preto, com aquele véu preto, aquela coisa pesada, e eu olhava para aquilo, Carmen, eu era menina, né? A gente ficava na rua, assim, na calçada, para ver a procissão passar. Eu não me conformava com aquilo, eu não entendia aquilo, por que estava aquela mulher chorando naquele carro toda de preto, etc e tal, né? E isso veio à minha imagem, eu falava assim, não pode ser, né? Não sei, isso teria se apagado da história da humanidade se a verdade fosse essa. Mas eu acho que esse é o tempo, né? Ela esperou todos esses anos, mais de 2000 anos, mas eu penso que neste momento o ser humano está resgatando e precisa resgatar, né, a verdadeira contribuição desta mulher que pregou o evangelho, que foi tão fiel ao evangelho, né, as palavras de Mestre Jesus, que depois viraram evangelho, as palavras de Mestre Jesus, que levou essas palavras com tanta fidelidade para a França, quando ela teve que fugir da Palestina, depois que Mestre Jesus, enfim,
após a ressurreição, e que nunca transigiu com a verdade. Eu penso que o foco principal, quando eu penso nessa mulher, eu penso que essa mulher que passou por todos os desafios que alguém pode passar, né, nunca transigiu com a verdade. E a gente precisa resgatar essa herança, né? Nós precisamos, porque os desafios aí estão, e a gente já enfrentou tanta coisa de uma maneira tão distorcida. Esse é esse tempo do isolamento social que me possibilita o quê? Pô, olhar para mim mesmo. Não dá mais para a gente apresentar aquela face que a gente constrói, né? A face da mãe, ou a face da profissional, ou a face da amiga, e despejar isso nas pessoas. Está tudo ficando muito transparente, e as pessoas estão transparentes, e é hora da gente verdadeiramente enfrentar. Se os desafios aí estão, quantos desafios essa mulher enfrentou? Dá para imaginar? Dá para imaginar? Não dá para imaginar, né? A fidelidade, a fidelidade que ela teve desde o primeiro momento que ela encontrou o Mestre Jesus, até o momento em que ela foi embora deste planeta. Ela foi extremamente fiel, e ela teve um grupo, né, lá na França, e a gente passou por uma dessas cidades, que era extremamente fiel a Mestre Jesus, aos ensinamentos de Madalena, que eram os cátaros, né? E que os romanos dizimaram o último reduto dos cátaros, e aquelas pessoas que estavam lá, olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa, e lição que ela deixou. As pessoas que estavam lá tiveram a oportunidade, ou você nega os ensinamentos de Maria Madalena com relação a Jesus, ou vocês vão morrer queimados. E todos morreram queimados. E nós passamos por lá, vimos, compreendemos isso, e as pessoas, quer dizer, da onde vem essa força? Né? Da onde vem essa força? Essa força vinha da verdade que ela pregava. O amor. Né? Do amor. O intenso amor, quer dizer, amar incondicionalmente. As pessoas falam, sabe, essa discussão se Maria Madalena foi casada com Jesus ou não foi. Não é por aí. A grande lição que ela deixa, a parte de tudo isso, é a transformação que ela sofreu através dos ensinamentos de Mestre Jesus, mostrando a ela, né, e mostrando a todos que ali estavam, e nos mostrando, mas a gente não entendeu, que era possível sim crescer, era possível sim deixar os limites para trás, era possível sim se despir dos preconceitos, era possível sim... por mais dificuldade que existisse, cada um cumpriu o seu papel, né? Cada um viveu a sua verdade. E é a hora, né? Passaram-se tantos anos, e agora a gente está, eu acho que cada um de nós é uma Maria Madalena. Homem ou mulher, não importa. Cada um de nós, nesse momento, encarna a figura de Maria Madalena e tem que olhar para o mundo, precisa olhar para o mundo, precisa olhar para os desafios, precisa olhar para a verdade, precisa reconhecer a verdade e não transigir. Não transigir. Porque no mundo da ilusão, transigir é uma coisa que ao longo do tempo sempre foi tão fácil e que trouxe como resultado o afastamento da humanidade, da força infinita, da luz de Deus, do Criador, da natureza, né? E a gente precisa se reconciliar com tudo isso, se reconciliar com a natureza, mas primeiro a gente tem que se reconciliar com a gente mesmo. Né? E olhar, né? Hoje eu estou falando dela, e eu falo assim com muito carinho e emoção, porque é incrível, né? O caminho dela conseguiu, não só a mim, mas as pessoas que estavam, o fato de estar nos lugares onde ela passou, o fato de entrar na caverna onde ela morou nos últimos anos, onde ela pregava, onde ela curava, porque ela era uma curadora, ela absorveu todo esse conhecimento de cura através dos ensinamentos de Mestre Jesus. Tantas mulheres andavam com o Mestre Jesus e eram as curadoras, né? E mais do que tudo, o amor que ela tinha pela humanidade, que ela tem pela humanidade, né? O amor que ela tem, a compreensão que ela teve de absorver todas as
pedras do caminho, né? De seguir sempre em frente e de ter certeza que um dia a humanidade ia compreender isso. Eu acho que chegou a hora, né, da É? gente compreender isso. Ah, não sei, eu Eu tô sou... feliz que você está explicando de uma forma assim tão clara, tão didática e tão emocionante a história desse grande ser de luz, incompreendido por nós por conta do preconceito, por conta da falta de conhecimento e porque ela adora um blá 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 sem conteúdo, ao invés de investigar, ao invés de questionar e de ir a fundo naquilo que existe, né? E hoje em dia nós temos N meios de estar realmente descobrindo, acessando bibliotecas e informações através da internet, etc. Se bem que o coração é que vale mais que tudo, né? Então, Mas o que nesse... coração tem que validar. É O lógico. coração tem que validar, mas a gente não pode aceitar tudo assim só porque vem de alguém que é famoso, ou de alguém que alguém falou que é profundo conhecedor. Não, a gente tem que buscar. Essas fontes são importantes, né? Ler a Bíblia é importante, ler os apócrifos é importante, ler o Evangelho de Maria Madalena é importante, ler Piste Sofia é importante, mas quem vai validar, né, as informações que estão nesses documentos é o seu coração. É assim que a gente vai chegando à nossa verdade, né, Carmen? Você estava falando hoje de perspectiva, né? Você até citou um exemplo muito feliz, né? De onde você estava, você enxergava primeiro o caule daquela planta que está ao seu lado, né? Mas se você estivesse no chão, você enxergaria primeiro o vaso, e se você estivesse, talvez, numa escada, você enxergaria primeiro a parte do pinheiro. E é isso. Porque o mundo da verdade, o mundo da ilusão é limitado. A verdade aqui não é incontestável. E nós precisamos olhar de uma perspectiva. E se aquela perspectiva não estiver clara, nós temos, na verdade, que alterar a nossa perspectiva. E a alteração da nossa perspectiva começa quando a gente aceita informações, cursos, livros. A gente lê, não aceita, sem preconceito. Porque um livro, uma informação, uma frase sua pode mudar, ou pode me dar um ferramental para eu mudar a minha perspectiva. Opa, pera um pouquinho. Deixa eu olhar dessa perspectiva, essa árvore. Não tinha me ocorrido que, de repente, eu daqui só posso ver isso. Eu aqui, espectadora, eu aqui te vendo, eu só conseguia ver umas folhinhas do pinheiro aqui, porque eu não conseguia ver o vaso todo. Uma parte do vaso e do outro lado, do lado direito, as orquídeas e Mestre Jesus. Essa era a minha perspectiva naquele momento. A sua era não era completamente diferente. A sua perspectiva era diferente, apesar de ser a mesma coisa. Nós duas informaríamos com certeza, olha, isso aqui, isso que eu estou vendo é um pinheiro. E você falaria a mesma coisa. Mas a hora que eu tivesse que descrever, a minha descrição seria diferente da sua descrição, com certeza. E isso é o mundo. Então, sabe, para tudo existe um porquê. Tudo tem um porquê. O fato da gente não reconhecer e não saber o porquê não quer dizer que não existe. Nada no universo acontece por acaso. Tem um porquê. E neste momento a gente precisa ir atrás dos porquês, cara. E para ir atrás dos porquês, a gente precisa, sabe, primeiro, não aceitar tudo como verdade, porque vem da onde vem. Ou eu não aceitar tudo como uma bobagem, porque vem da onde vem. Eu tenho que estar despida de preconceito. Eu tenho que ouvir, eu tenho que olhar, eu tenho que sentir, mas eu preciso absorver mais de um olhar para que eu possa realmente manifestar o meu olhar sobre alguma coisa. Então, esse olhar que eu estou manifestando e esse olhar que eu passei na meditação que você colocou aí no seu Face, no Instagram, no YouTube, etc e tal, que está disponível para as pessoas, eu mesmo digo, é o meu olhar. Esse é o meu olhar, né? Quando a gente, na véspera de sair de Malta, que foi a primeira parada dela, né? E a gente começou por lá, Saint Germain mandou começar por Malta. Então, um pequeno grupo foi para Malta, onde estava o meu grande amigo e amorzinho, que é o Jordão. O Jordão também foi para Malta. A Neuzinha foi para Malta. E lá nós passamos
eu não lembro muito bem, mas talvez uns 5 dias em Malta, não sei. Essa coisa eu apago meio. Mas enfim, na véspera, e ela não. Eu pensava assim, eu falava assim, mas por que eu tô aqui em Malta? Tudo bem, Malta é linda, as ilhas são lindas, tem lugares maravilhosos, a história que você absorve pelos olhos em Malta é incrível. Mas cadê Maria Madalena, gente? Eu vim por causa dela, né? Não, sabe aquela coisa de ser humano? Eu quero, mas eu quero agora? Ah, eu quero, né? E não, quer dizer, essa ansiedade, eu cheguei lá com uma ansiedade. E na véspera de a gente ir embora, a gente foi levada para um lugar para ver a outra ilha e tinha lá uma capelinha no alto daquele morro, de frente para o mar, quer dizer, a porta da igrejinha era para cá, mas a capelinha estava lá. E a gente falou assim, ele nem se tocou de falar lá o que era aquilo. Ah, escuta, mas o que é aquilo? Aquilo é uma capelinha, está fechada, ninguém mais entra. Diz aí a história que foi o ponto em que Maria Madalena esteve aí. Ela foi construída, essa capelinha, porque Maria Madalena esteve naquele lugar. E daí nós falamos, sabe, aquele jeito de Jordão, vamos rezar, né? E aí a gente se deslocou, vamos rezar. Aí a gente se deslocou, de onde a gente estava, vendo uma outra coisa, vendo o mar, a outra ilha, e a gente foi rezar. E foi ali que ela explodiu. E eu falava assim, não, eu não estou entendendo. Sabe, Carmen, eu não esqueço até hoje, porque eu sentia aquela vibração e eu como que ouvia, mas não ouvia com palavras, assim, conte a minha história. Sabe, essa frase ficou na minha cabeça, conte a minha história. E aquilo foi uma coisa que não dá para esquecer nunca. Que E aí, ótimo. então... Você está compartilhando a história e contando a história. Família Pax tem um vídeo maravilhoso aí nas nossas mídias sociais, que a Jane fez especialmente para o dia de hoje, da Maria Madalena. Assistam, mesmo amanhã, depois da manhã, no ano que vem, porque é tudo atemporal, desse grande ser de luz, né? Que acompanhe esse momento que a gente está vivendo, de verdade, como foi muito bem colocado, querida Jane, e de novas descobertas. Precisamos deixar que as energias venham à tona realmente e possamos reconhecer e honrar aqueles seres que vieram antes de nós, preparando o caminho para que hoje pudéssemos estar aqui vivos, escolhendo a nossa nova realidade, né? Eu penso que o sagrado, né, que é preciso resgatar, o sagrado chega com a redenção de Maria Madalena. E com a redenção dela também chega a compreensão total da missão de Mestre Jesus. Tão incompreendido, tão venerado, sim, tão, né, mas tão incompreendido quando passou por este planeta, né? Eu acho que este é o momento em que essas duas coisas, que esta redenção de Maria Madalena nos leva também a redimir o Jesus na cruz que nós pusemos. Se nós tivéssemos entendido essa história, se nós tivéssemos vivido essa história, se nós tivéssemos compreendido o que é viver, que a vida sim tem desafios, que você pode transformar, que não existe pecado. Uma das coisas maravilhosas que ela fala no evangelho dela é isso. O pecado não existe, né? Porque quando nós aceitamos o pecado que vem lá de Adão e Eva, nós descobrimos a culpa. E nós, como mulheres, carregamos essa culpa até este momento, né? Nós carregamos a culpa do pecado original, nós carregamos a mulher, né, é a culpada. Então, isso é um peso muito grande, né? E esta colocação, né, de Maria Madalena como prostituta trouxe para nós também este peso do profano, né, do pecado, da culpa e de todos os problemas que a mulher enfrentou e enfrenta ainda, né, por não compreender, na verdade, nós estamos começando a compreender hoje, e desta forma nós começamos a equilibrar essa balança, né? Porque nós estivemos sempre um passo atrás do aspecto masculino de Deus, quando na verdade os dois aspectos, o masculino e o feminino, tem que estar absolutamente equilibrado e tem que estar ali andando, são caminhos, né, paralelos.
a forma como nós, aspecto feminino, manifestação do aspecto feminino, cumprimos a nossa missão, nós somos os recipientes, né? E através desta condição sagrada de ser o recipiente, né? Que, aliás, uma coisa maravilhosa que é nós podemos dar à luz, né? Nós mulheres damos à luz. Essa é uma expressão linda, né? Quando uma mulher, uma gestante, dá à luz, né? É um termo que a gente usa. Nossa, ela deu à luz. Gente, é uma coisa maravilhosa, né? O homem não pode dar à luz, mas ele tem. Ele é aquele que nos traz, que traz a semente para que isso se concretize. Então, não dá mais para andar atrás, não dá mais para ser o aspecto secundário. Quer dizer, a mulher é alguma coisa que vem depois do homem. Ninguém está querendo. A gente começa a pensar, né, que quando a mulher começou a era da libertação, né, também ela foi para outra polaridade, ela quis ser o homem. E não é esse o papel. Nós não temos que querer ser o homem, nós temos que querer ser mulher, sagradas, que andam juntos, paralelamente aos homens, e cumprimos dessa forma o nosso papel como ser de luz. Né? Essas duas metades que encarnaram de uma mesma essência e que entraram em corpos diferentes para merecer a luz, para cumprir, para exercitar a sua transformação. Olha, gente, eu não sei, eu penso que é um momento tão especial e que vale a pena a gente buscar essa verdade, porque essa verdade nos toca, né? Reconhecer a verdade sobre Maria Madalena tira um peso das nossas costas, né? O peso da pecadora, o peso da mulher servil. É hora que isso aconteça. E eu levanto essa bandeira e vou em frente, porque eu acho que, sabe, que ela é tão essencial de ser desbravada mesmo nesse tempo, sabe, de se reconhecer a verdade. Quando a gente entra, aquelas pessoas que tem esse encanto, tanta gente tem esse encanto sobre Maria Madalena e não sabe bem de onde vem, né? Mas entrar na caverna onde ela morou, os últimos anos, é uma experiência, eu acho que ninguém sai de lá a mesma pessoa que entrou naquela caverna. Porque é impressionante a presença dela naquele local. E assim, é como se ela juntasse todos os pedaços que ela viveu, da mulher independente, a discípula, a sábia, a redentora, e todos, ela juntasse tudo isso e ela nos falasse, olha, está aqui, tudo é possível. A perseverança, a vontade, e mais do que tudo, a crença, o crer, né? O crer que é possível, não o crer que alguém vai fazer isso para a gente, mas o crer que nós podemos resgatar esse sagrado. É o momento de resgatar o sagrado, né? E este resgate, sem esse resgate, eu pessoalmente penso que é muito difícil conseguir entrar de corpo, alma, neste novo mundo cujas portas estão abertas para toda a humanidade, reconhecer todas as formas de vida, aceitar com naturalidade que nós não somos os únicos nesse imenso universo em expansão, reconhecer que nós sabemos tão pouco e que temos condições de aprender mais rapidamente com com os nossos irmãos, que nada mais querem do que nos ajudar a crescer, né? É este o momento. Eu penso que não dá para perder este bonde, Carmen. Eu estou fazendo assim, o possível para que eu consiga não perder esse bonde. Porque também não é fácil a gente reconhecer, a gente trabalhar, a gente olhar, a gente se despir de todos os preconceitos, a gente aceitar o outro como ele é, como ele se manifesta, o outro
né? É um aspecto da mesma luz que eu carrego, mas ele tem um outro caminho, uma outra experiência. E é fundamental que a gente aceite o outro. Enquanto o ser humano continuar julgando o outro, ele não cresce, ele não consegue enxergar o todo, né? Julgamento é uma energia que não faz parte deste mundo da ilusão, né? O julgamento a gente vai vivenciar no aqui e agora, né? No mundo espiritual, ação, reação. Mas aqui a gente precisa exercitar compaixão, É verdade. compreender. Eu quero só interromper um minutinho. Eu queria Não? corrigir a equipe Pax. O nosso Face é Pax Carmen Balesteiro. O nosso Face, Pax Carmen Balesteiro, que é onde está o vídeo da querida Jane. Como no YouTube. E tem gente perguntando qual é o livro que você indica sobre a vida da Maria Madalena. Olha, gente, é assim, olha, eu acho meio temerário indicar livro, por quê? Porque a maior parte dos livros são romanceados, né? A gente encontra pilhas. Eu penso que essa busca de Maria Madalena, a busca real, começa pelo evangelho dela. São poucas frases que restou do evangelho dela. Mergulha no evangelho dela. Busca os apócrifos, Filipe, Tomé, leia leia tudo, mas leia principalmente as passagens de Maria Madalena e vá sentindo no seu coração. Esse foi o meu processo, né? Eu posso compartilhar com vocês. Claro, eu já li romanceado a vida dela, li alguma coisa, mas hoje mesmo a minha prima que está acompanhando toda a programação da Pax, ela falou para mim, ai, Jane, você assistiu aquela série de Maria Madalena, não sei aonde, ou você assistiu o filme? E eu sou muito honesta em dizer, olha, eu não assisti nada disso. Por quê? Por que eu não assisti? Porque eu absorvi no meu coração uma imagem e uma verdade tão grande sobre ela, não só nas minhas pesquisas, mas no caminho que eu fiz, que Saint-Germain, né, possibilitou a gente, a Pax, você concretizou, porque a gente vive no mundo da ação, alguém tem que tomar a iniciativa de concretizar. Isso é tão profundo, é tão grande no meu coração, que eu não sei, e não é preconceito, gente, mas é como você sabe, quando você tem uma imagem e você fala assim, nossa, mas isso aqui é tão real. Eu quero guardar isso no meu coração sempre, 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 porque é uma coisa que está, se passaram 10 anos dessa viagem e isso está muito vivo no meu coração, né? Eu lembro de detalhes, eu lembro de insights, eu lembro, sabe, eu lembro como o caminho foi se alargando, isso ficou muito, né? Então, assim, olha, eu realmente, e tem mais, eu acho que uma maneira de reconhecer a profundidade de Maria Madalena e como ela reconhecia os ensinamentos de Mestre Jesus é lendo o Piste Sofia. Né? Principalmente com os comentários do Dr. Urtac. Porque a Pistofia é um texto, e tem diversos autores que comentaram esse texto. Né? Eu pessoalmente, já que as pessoas estão perguntando o livro, eu mergulhei na edição do Dr. Urtac, e, gente, é uma coisa impressionante, porque ali você não só apreende os conhecimentos, né? A verdade, a sabedoria que Mestre Jesus passava para os seus discípulos, porque ele passou isso depois da ressurreição, como você percebe naquele texto a profundidade dos questionamentos de Madalena, as perguntas que ela faz para o Mestre Jesus, é uma coisa incrível, assim, como ela compreendia, como ela compreendeu esses ensinamentos, né? É uma maneira de mergulhar profundamente nela. Mas, olha, comece pelos apócrifos, compra aí, olha, tem, né? Jean-Luc tem uns comentários sobre os apócrifos, tem Filipe, tem Tomé, tem mais alguns, inclusive o Evangelho de Maria Madalena, com os comentários dele, são muito interessantes, os comentários que ele faz. Eu comecei assim, quando eu quis desmistificar essa coisa, né, criada de Maria Madalena
Maria Madalena, a prostituta arrependida. E olha, foi um caminho maravilhoso, porque realmente as coisas foram se abrindo e eu não sei, é um processo muito pessoal, né, Carmen? Mas não dá muito para explicar em palavras como é que Claro. isso vai acontecendo, mas acontece. É isso, acontece. Você mergulha, você vai. É como se fosse assim, os véus vão saindo, né? Você vai começando aquilo vai começando a clarear, e de repente você fala, uau, né? Acho que eu compreendi isto. Eu acho que eu sinto, né? Não eu acho, porque achar é uma coisa, né? Mas eu sinto, né? É o sentir mesmo, é o sentir. Muito bom. Então, por isso que eu não recomendo. Curto, infelizmente, porque eu dei um banho aí, tá maravilhoso o nosso papo sobre Maria Ai, Madalena. Mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para os nossos amigos. Tem uns 5 minutos para você ir encerrando, para te posicionar. E eu queria agradecer a vocês que estão com a gente na live, a vocês que vão assistir depois. E procurem, por gentileza, toda a meditação e todo o trabalho cuidadoso, com o maior amor, que a Jane Frida fez e preparou para todos nós, para que nós possamos realmente reverenciar esse grande ser de luz, Maria Madalena. Um beijo para o nosso amigo Jordão, que está aí no ar, certo? E para todos. Jordão querido, você participou, né? Eu me lembro assim, só uma coisinha, que a hora que eu fui, o Jordão saiu mais cedo do hotel e ia voltar para o Brasil. E meu avião para a França era um pouco depois. Ele olhou para mim e falou assim: tchau, tchau, amiga, agora é com você. Se vira. Ficou fácil, né, Jônia? Ficou fácil. Ai, mas foi lindo, foi lindo. Então, olha, gente, eu só quero agradecer. Primeiro, eu tenho sempre que agradecer a Saint Germain e a Carmen, porque se essas coisas se abriram, não, Carmen, o que é verdade é verdade. Se tanta coisa se abriu na minha vida, desde que eu botei o pé na Pax, né? ah, é graças a Saint Germain, é graças a você, graças às oportunidades que eu recebi. Mas eu digo para vocês o seguinte, gente, olha, não desistam nunca. Se você tem alguma coisa no seu coração que para você é verdade, vai em frente. É, não deixa, sabe, não faz de conta que os desafios não estão aí. Mas cada um de nós tem condições. Sabe, quando você está no caminho da luz, eu falo, sabe, cada desafio que você vence é mais luz é mais luz que você recebe. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a sua compreensão se alarga. E aí, compreendendo o que acontece, você consegue, como disse a Carmen, a gente se preocupa com tanta coisa, faz desse tamanho, quando no universo, um segundo, acontece, né? Tanta coisa. E a gente começa a colocar a nossa perspectiva na verdadeira dimensão do que ela é. Então, assim, não desistam. Olha, e aproveitem esse período de isolamento, aproveitem tudo que a Pax está oferecendo para vocês. Eu sei que outras pessoas estão oferecendo também no mundo inteiro, mas nós estamos falando da família Pax, da família que eu pertenço, da família que mora no meu coração. Aproveitem muito, 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 porque, olha, é precioso o que está sendo oferecido por Saint Germain, muito precioso. E isso precisa servir para a gente como um alimento que, bom, sabe, não são palavras só, é um caminho que ele mostra, é uma perspectiva de vida diferente, é um momento diferente. E quando a gente absorve isso, a gente muda, de verdade. Então, olha, aproveitem muito, não, sabe, deixa, um dia de cada vez, como diz a Carmen, mas, sabe, não ignore o que você é, não ignore as coisas que estão te incomodando, aproveita para falar, ok, isso está me incomodando. A pergunta mágica é, por que isso está me incomodando? Por que eu estou reagindo assim para esta coisa? Quando você pergunta o porquê, você cria o filamento, a cortina se abre, vem a compreensão, e daí você trabalha. Ou não, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, aí você. Mas não ignore mais o que você é. Não ignore, não faz de conta. A gente viveu muito tempo fazendo de conta, né? Não é mais hora de fazer de conta, é hora de viver. Mas para viver, eu preciso saber quem eu sou, de verdade. Eu preciso saber ainda o que eu preciso trabalhar. E eu preciso também aceitar, sabe, o que eu já fiz.
Aceitar, sabe, que se eu estou aqui neste momento, se nós todos estamos aqui, é por merecimento. Se a gente encontrou a Pax, se a gente encontrou Saint-Germain, é por merecimento, a gente fez por merecer. Então a gente também tem que aceitar isso, porque a gente tem uma dificuldade em aceitar que a gente merece coisas, né? Isso vem lá do pecado original, que a gente precisa tirar da frente. Então, olha, um beijo no coração de todos, espero reencontrar a todos outras vezes e que a gente possa, reverenciando Maria Madalena, a gente possa reencontrar o nosso beijo no coração. Carmen, um beijo enorme no seu coração, gratidão eterna por tudo. A você, querida, maravilhoso o nosso papo hoje, que Deus te abençoe sempre, a tua linda família, e continuamos juntos, né, e seguimos, né, família Pax. Com certeza. Uma pessoa que comentou que a escola de samba Pérola Negra é em homenagem a Maria Madalena. Eu não sabia. Eu adoro samba. Eu adoro o carnaval, a história. Eu também não sabia. Mas é lindo, é uma homenagem linda. Rezar para todo o pessoal da Pérola Negra, em especial hoje, e para todas as outras escolas também, né? Porque aqui é tudo para todos, né? Tudo para todos. Saint-Germain é a primeira lição de Saint-Germain. Tudo para todos. Um beijo, Carmen. Beijo. Olha, família Pax, eu vou amanhã às 5 da tarde conversando com meu querido amigo Albano Macedo, que é o astrólogo oficial da Pax. Ele vai falar sobre esse cometa Neowise que está no céu, dando um show maravilhoso e vai estar muito perto de São Paulo e do Brasil amanhã, dia 23, mais perto do planeta Terra amanhã, dia 23, mais perto de São Paulo, Brasil, dia 25 no sábado. E ele vai falar também sobre o planeta Marte, porque o planeta Marte vai ficar nos nossos signos por 6 meses, isso nunca aconteceu antes. Então, ele vai estar explicando a importância desse momento. E será que a gente sabe onde é que está Marte no nosso mapa astral? É bom saber, né? Que é para a gente entender como é que a gente pode aproveitar mais essa conexão nos próximos 6 meses. E amanhã também, às 7 da noite, às 19 horas, eu vou conversar com a querida Heloísa La Sálvia, mais uma live nas energias dos irmãos interplanetários e interdimensionais, tá bom? E agradeço a todos pela companhia, pela sintonia. Beijo no coração, gratidão, Jane. Beijo. Obrigada. Família Pax. Tchau, tchau.